Obrigada por terem vindo aqui hoje me prestigiar. Fico muito feliz com a presença de vocês. Então, eu vou falar um pouquinho sobre gestão de acessos privilegiados, né, da implantação, a quebra de paradigmas, o que significa isso. Mas deixa eu me apresentar direito. Eu me chamo Merilene Avelino, eu sou graduada e mestre em Ciência da Computação pela Universidade Federal Fluminense. Sim, sou lá de Niquite, lá de Niterói, carioca aí da Gema. E a minha linha de pesquisa foi em blockchain, e saiu aqui a figurinha, foi em blockchain, em garantia de autenticidade de conteúdos web com blockchain, que aí conteúdos web podem ser estáticos ou dinâmicos. Então, depois quem tiver interesse sobre essa minha pesquisa aí, que eu perdi algumas noites de sono e perdi alguns cabelos e fios brancos aí na vida, pode me procurar que a gente conversa melhor sobre isso. E atualmente eu sou analista de segurança da informação pleno na Rede Globo, né? Agora não pode falar Rede Globo, depois da unificação, uma só Globo, então sou analista de segurança da informação pleno na Globo. E eu gosto aí, alguns hobbies meus, né? Gosto de músicas clássicas, que as pessoas chamam de músicas eruditas, e gosto aí de culinária. Estou me aventurando na cozinha. Por enquanto, eu cozinho para os meus pais, eles falam que fica boa a comida, então deixa eu me iludir e achar que eu sou uma boa Masterchef. Minha mãe hoje veio aí poder prestigiar a cria, tá ali tirando foto. Então, vamos focar aqui no tema que eu trouxe para falar para vocês, né? Eu trouxe essa imagem como símbolo da realeza, né? Uma coroa. Geralmente uma coroa ela está cravejada de diamantes, de joias, né? Algo que as pessoas querem proteger, não quer que roubem essas joias da pessoa. Então, por exemplo, se eu fosse uma rainha, quem me dera, eu fosse uma rainha, se eu tivesse a minha coroa, eu ia protegê-la com todas as minhas forças. Então, se eu vou lá, boladona, dona de uma empresa, e como vocês já viram que eu gosto de culinária, gosto de músicas eruditas, vamos supor que eu tenha aí as partituras originais de Chopin e ainda misturo com as receitas aí de família, contendo os segredos de receitas, aquele segredinho, né? Ah, bota um pozinho mágico aqui que a comida fica maravilhosa. Se eu fosse uma dona de uma empresa e quisesse fazer alguma aplicação, enfim, a minha empresa fosse permear nessa atmosfera, eu ia querer garantir que todos os dados, todas as informações que estivessem dentro da minha empresa ficassem armazenadas de forma segura, para não acontecer de um hacker, de uma pessoa mal intencionada, obter essas informações de forma indevida. Então, eu ia colocar essa minha aplicação em servidores aonde, se fossem Windows, eu ia garantir que eles estivessem com o update, Windows Update up to date, né? Ficou redundante, mas é isso. Eu ia garantir que eles estivessem com antivírus. Eu ia garantir que tivesse lá na minha empresa, né, os roteadores, firewall, garantindo que só pudesse, né, manipular essas informações caso a pessoa fosse autorizada a manipular essas informações. Eu ia garantir que o perímetro estivesse seguro de certa forma, para evitar que isso fosse aí colocado em mãos indevidas. Mas de nada adianta eu gastar rios de dinheiro com todos esses equipamentos que eu falei aqui, firewall, roteadores, antivírus, enfim, aonde se eu não tomasse cuidado com a credencial da pessoa que vai administrar esses equipamentos. Vocês já pararam para pensar que a gente gasta aí rios de dinheiro, que não está errado, a gente precisa sim comprar equipamentos aí robustos o suficiente para poder conseguir garantir isso, mas já pararam para pensar que nada adianta eu comprar um equipamento mais caro do mundo que está sendo usado na NASA, se a pessoa que vai utilizar aquele equipamento para poder configurá-lo adequadamente para a minha empresa, utilizar uma senha fácil, um bolinha 123, por exemplo, para poder entrar nesse equipamento. De nada adianta. E aí aqui eu trouxe esse quadro só para poder elucidar para vocês. Esse é um recorte, né, desse site, então não está mostrando a realidade, porque esse site ele costuma mostrar os ataques que estão acontecendo em tempo real. Aqui eu só trouxe um recorte, para poder vocês entenderem a quantidade, o volume de ataques que acontecem ao longo aí do dia, para as pessoas mal intencionadas tentarem invadir a sua empresa, a nossa empresa, nesse exemplo que eu usei, né? E aí aqui eles mostram as portas que estão sendo escaneadas, enfim, diversos dados que a gente já fica preocupado. Nossa, será que eu estou protegendo as minhas informações da forma mais adequada possível? E aí que começa a vir as diversas áreas de segurança, né? Que muitos conhecem mais o Red Team e o Blue Team, esse arco-íris que eu costumo brincar, né? Nada mais é do que a combinação das cores primárias. Então, a gente tem aí o Blue Team, que é a minha área de atuação. Eu atuo em Cybersecurity Blue Team, Compliance.
que cuida mais da segurança defensiva, né? A gente vai fazer todos os processos, implementar ferramentas, técnicas com o intuito de proteger as informações mais sensíveis da empresa de serem colocadas nas mãos de pessoas indevidas. Tem o Red Team, que é mais segurança ofensiva, antes nós internamente descobrirmos as nossas vulnerabilidades do que um hacker, onde a proporção disso pode ser a mais bizarra possível, né? Enfim, tem uma série de times que são aí vinculados a cores, só para facilitar, mas eu gosto de trazer esse quadradinho, esse círculo, na verdade, né, para poder vocês verem o quão vasto é a área de segurança e o quão holística é a segurança em uma empresa. Se alguém algum dia falar para vocês, nossa, eu sou o boladão de segurança, eu sei tudo sobre isso, essa pessoa está mentindo, um belo nariz de palhaço para essa pessoa, porque é impossível saber tudo sobre um assunto. A gente está em constante aprendizado, a gente vira polvo aí no meio da nossa carreira, mas vida que segue. E aí o próximo slide trouxe algumas manchetes, que eu tenho que até atualizar, que tem aqui alguns incidentes que aconteceram em 2020. Mas é para vocês verem o quão importante é a proteção da senha que dá acesso à credencial. Como aqui vocês podem ver, hacker holandês diz ter invadido o Twitter de Trump com senha fácil. A senha era MAGA 2020, tinha uma exclamação ali pelo menos, mas só que era fácil. Tem aqui a senha 123456, é a senha mais fraca, né, a pior senha, mas infelizmente ainda a senha mais usada no mundo. Então, como diria lá aquele hacker famoso, né, o Kevin Mitnick, você vai gastar rios de dinheiro com a sua empresa, e como o Kevin falava, né, que o fator humano é o pior causador de incidentes em uma empresa, você ainda vai confiar o acesso a um equipamento que custou bilhões a uma pessoa, e como que você vai garantir que aquela pessoa está usando uma senha forte, como que você vai garantir que aquela pessoa não está usando a senha escrita em um pedaço de papel, ou então um notepad lá na área de trabalho dela, por exemplo. Então, daí que surge a importância de fazer uma gestão adequada das senhas que dão acesso a esses equipamentos. E essa é um pouco a diferença, né, principal entre gestão de identidade e gestão de credenciais privilegiadas. Tem uma sutileza aí, aonde a gente vai ver mais para frente, né, que identidade pode ser qualquer coisa. Não se assustem com esse qualquer coisa, a gente vai falar um pouco melhor sobre isso. Mas o privilégio que você configura naquela credencial que faz ela ser aí um calcanhar de Aquiles para a sua empresa. Então, é isso que deixa muitas pessoas, eu, por exemplo, maluca, tentando fazer a gestão de todos esses privilégios. Então, a gente precisa tratá-los de forma adequada. E aqui nesse próximo slide tem alguns dos ataques, tem alguns números de cybercrime aí no mundo. 80%, e esse número está aumentando, dos ataques, são devido a roubos de credenciais. Ou seja, privilégios e identidades. A grande maioria desses incidentes podem vir a partir de um phishing, por exemplo, onde o seu usuário clica naquele link e se instala um malware. Ou então, engenharia social, muitas vezes a pessoa acaba vacilando e digitando no malware. Eu já vi um ataque desse. A pessoa simulou uma URA, ligou para a pessoa e falou, digite a sua senha corporativa para poder ter acesso à mensagem que tem para você. A pessoa digitou, o hacker pegou aquela senha e conseguiu invadir o sistema. Então, o ficar dependente do fator humano ainda é um problema. E aí, como eu disse lá atrás, que a gente ia falar, né, um pouquinho mais sobre isso, o que é identidade, né? Identidade a gente tem lá o nosso RG, mas infelizmente em tecnologia, identidade não é só uma coisa, né? Identidade são várias coisas. Eu, Meire, posso ter diversas identidades em uma empresa. A minha credencial que eu uso para acessar um firewall, a minha credencial que eu uso para entrar no Active Directory, por exemplo. Então, uma identidade pode ser desde uma credencial vinculada a um ser humano, até uma credencial vinculada a um prestador de serviços, por exemplo, a uma conta de aplicação, a uma conta de serviço, ou senhas utilizadas em um ciclo de desenvolvimento de DevSecOps, por exemplo. E todas essas identidades precisam acessar recursos que eles podem ser dos mais diversos, desde banco de dados, Windows Servers, Linux, enfim, para poder fazer alguma tarefa automatizada. E esse acesso, né, entre a identidade,
utilizar um determinado recurso, precisa ser feito de forma segura para não acontecer todos esses problemas que a gente já conversou sobre aí, até agora, né? Da senha ser fácil o suficiente para poder alguém conseguir descobrir e interceptar esse fluxo aí se passando por uma pessoa mal intencionada e roubar as suas informações. Então, geralmente, como que as empresas fazem? Existem diversas técnicas, mas aqui eu estou trazendo uma das mais comuns. Geralmente, nós temos lá um usuário que possui uma função e a gente atribui um privilégio a essa combinatória, né? O usuário do RH vai ter o privilégio XPTO. E aí a empresa não tem só um usuário, não tem só uma função, não tem só um privilégio. Então, a gente precisa fazer essa combinatória e, geralmente, isso fica sendo feito muitas vezes por planilhas que gerem eficiência. Você precisa fazer essa correlação e, geralmente, caso a empresa tenha um sistema de ticket, esses pedidos vêm por sistemas de ticket e aí vocês começam a imaginar a complexidade que se torna em fazer uma gestão disso. Só para poder fixar essa função, geralmente a gente dá o nome de RBAC, né, que é Role Based Access Control. Gastei meu inglês aqui, tô metida. E aí esse nome, né, essa função, ela segue o conceito de privilégio mínimo, porque a gente sempre precisa atribuir um privilégio mínimo suficiente para a pessoa desenvolver aquela função. Eu gosto dos estagiários, tá? Eu entrei na minha empresa como estagiário, mas só para dar um exemplo. Para que um estagiário recém-chegado vai ter acesso a todos os servidores da empresa? Por qual motivo? Se a senha desse estagiário for roubada, a pessoa vai ter acesso a todos os servidores. Então, essa combinação é uma sutileza bem granular que a gente precisa dar com uma forma muito eficaz para poder evitar problemas aí caso essa senha seja roubada. Mas aí existem algumas ferramentas que nos ajudam a evitar de ficar tão dependente do fator humano, como Kevin Mitnick lá falava. Temos aí algumas ferramentas, a IGA, né, por exemplo, que é a Identity and Governance Administration, acho que é esse o acrônimo. E essas ferramentas nada mais são do que auxiliar a gente a fazer uma boa governança das identidades que a gente viu lá atrás, do ciclo de vida daquela credencial, né? Fazer uma boa administração daquilo, para poder a gente não ficar esperando, nossa, será que o usuário que cuida do sistema XPTO, ele trocou a senha deles? A gente vai ter que implementar, se for um sistema e uma empresa baseada em Active Directory, né, da Microsoft, por exemplo, a gente vai ter que se preocupar em implantar alguma GPO para poder garantir que quando o usuário for entrar nesse servidor, a senha dele precisa ser trocada. Enfim, o IGA, as ferramentas, as soluções de IGA, geralmente nos ajudam a fazer uma boa gestão do ciclo de vida, fazer uma boa gestão para o usuário trocar uma senha e não ficar com uma senha fácil, por exemplo. Ele vai verificar se a senha daquela pessoa está atendendo alguns requisitos mínimos que a empresa determina. Mas isso ainda não é o suficiente, por mais que ela ajude a gente a atribuir funções de forma automática e a garantir que a gente não vai ficar tão dependente do fator humano, ela não é o suficiente. Porque o privilégio que dá acesso a um usuário, vou dar um exemplo aqui do meu mundo, por exemplo. Temos um acesso a um servidor de um usuário que gerencia o sistema que cuida do Jornal Nacional, que está mandando a reportagem para o ar naquele momento. Essa senha, essa credencial precisa ser protegida da forma mais adequada possível. Então, para nos auxiliar, existem as soluções de PAM. PAM vem de Privilege Access Management, né? Que eles auxiliam a gente não só a fazer a gestão do ciclo de vida, mas tem algumas funcionalidades a mais. É onde a gente não deixa a senha armazenada em repouso sem ficar sendo gerenciada, vamos dizer assim, porque caso a gente não utilize uma ferramenta como essa, a senha vai ficar armazenada em repouso sem nenhum cuidado, caso um hacker consiga invadir o nosso Active Directory, por exemplo. Aí ele vai conseguir ter acesso à senha, tem diversos ataques que permitem a gente descriptografar uma senha lá do Active Directory, por exemplo. Não vou entrar muito nessa seara, podendo não perder muito tempo. Mas existem diversas formas de você conseguir descobrir caso ele entre no nosso AD. Então, essas ferramentas nos protegem. E como? Vou mostrar para vocês. Geralmente, elas têm duas classificações de ferramenta. Tem as ferramentas do tipo PASME, que eu estou aqui lendo como se lê o acrônimo, né? Mas que são ferramentas que vão ter um cofre onde você vai armazenar as senhas ali e vai ter outras formas de você conseguir fazer toda a gestão do início ao fim do acesso de um usuário a um servidor, desde que ele
pegue a senha dele e vá acessar um servidor sem ele saber da senha. Parece mágica, mas a gente já vai ver um pouquinho mais sobre isso. Que são as soluções mais comuns no mundo de PAN, vamos dizer assim. E tem a PEDM, que é de Privilege Elevation and Delegation Management, né? Essa é um pouquinho mais complicada de implementar, porque você precisa ir mais no host, no endpoint, falar, por exemplo, a Meire não vai poder acessar esse servidor, ou a Meire vai acessar esse servidor e só vai poder executar os comandos XPTO. Então, essa de baixo é um pouquinho mais complicada de implantar. Geralmente, as soluções de PAN visam e utilizar ferramentas de PASM, porque elas vão ter um cofre para poder armazenar as credenciais. Geralmente, esse servidor do cofre fica fora do domínio, porque caso um hacker invada o domínio, não vai conseguir ter acesso a esse servidor. Faz o gerenciamento de senhas de forma automatizada, faz monitoração e auditoria, geração automática de fluxos de trabalho de aprovação, aquela credencial não vai ficar disponível na hora que o usuário quiser, assim, sempre que ele quiser. Eu vou falar, eu quero que essa credencial fique disponível apenas de segunda a sexta, das 5 às 7 da manhã, por exemplo. Então, eu, como administradora do ambiente, vou ter uma garantia e uma tranquilidade de que, nesse período de tempo, não vai ter ninguém acessando esse ambiente privilegiado. Então, essas ferramentas são bem importantes. Mas tem uma sutileza nessa questão de gerenciamento de acesso que a gente precisa se atentar. Tem muito gerenciamento de tudo, né? Gerenciamento de acesso, gerenciamento de conta e gerenciamento de sessão privilegiada. E como não se confundir nessa sopa de letrinhas de gerenciamento, né? Vamos dizer assim. O gerenciamento de acesso, você foca mais em processos e tecnologias como um todo. A caixa preta lá, eu vou comprar essa ferramenta para fazer um gerenciamento de acesso. Eu vou ter que criar um processo para poder fazer a utilização dessa ferramenta. Gerenciamento de acesso, por sua vez, é diferente de gerenciamento de conta, aonde na gestão de conta, vou usar essa palavra para não ficar falando gerenciamento toda hora, a gestão de conta você foca na credencial, né? Quais são os mecanismos da ferramenta que eu adotei, vamos dizer assim, que cuida da gestão do ciclo de vida dessa minha conta, dessa minha credencial. Eu consigo aplicar auditorias para saber quem utilizou essa conta, aonde, quando, em qual horário, em que dia e o que a pessoa fez. Muitas ferramentas nos possibilitam isso. E é uma tecnologia que armazena as credenciais. Geralmente, elas ficam armazenadas aí no cofre, que a gente já vai ver um pouquinho mais sobre isso. E aí tem o gerenciamento de sessão privilegiada, que é focada apenas quando o usuário entra de fato no servidor. Eu vou aqui trazer de exemplo servidores Windows. Então, quando o usuário ingressa no servidor Windows, a gente está conseguindo ver tudo que o usuário está fazendo, porque a sessão dele está sendo auditada, então está registrando e rastreando tudo que ele está fazendo ali, o que, por sua vez, também nos permite o gerenciamento da conta e também, por sua vez, é um componente de uma solução de gerenciamento de acesso. Está tudo meio que interligado. E aí, como que a Meire não surta? A gente vai ver um pouquinho mais sobre isso. Geralmente, a gente tem lá a nossa empresa, mais uma vez, estou trazendo aqui para o mundo de Windows, não estou fazendo propaganda da Microsoft, estou trazendo porque é o tipo de acesso mais utilizado, né? Então, o usuário precisa acessar um servidor, seguindo as recomendações e as boas práticas de acesso, a gente precisa criar uma interface, uma VLAN que vai ser uma interface entre o acesso direto do usuário. Mas não vou entrar muito nessa seara. Mas só para poder ficar aqui claro, fugiu aqui, que o usuário geralmente está integrado com o Active Directory, por exemplo. Então, quando ele vai fazer o acesso ao servidor, é feita uma verificação. Esse usuário possui essa senha, é a senha que está armazenada no Active Directory. Permito ou não permito o acesso, baseado nos privilégios que estão configurados na credencial dele. Então, beleza. O usuário acessou diretamente. Mas com essas ferramentas, aí que vem a diferença. As credenciais que contêm os privilégios vão ficar armazenadas em um cofre. E o usuário não mais vai fazer esse acesso direto. O usuário vai primeiro acessar uma interface web. Eu estou na frente de vocês. Mas aqui tem um browser. Está bem apagadinho, mas tem um browser. Confio em mim. E aqui nesse browser, ele vai se autenticar, onde o browser pode estar aí, integrado com o nosso AD, sem problemas, mas percebe que já mudou alguma coisa. Opa, eu não estou entrando direto no servidor. Eu estou entrando primeiro numa interface web. Até agora está tranquilo. E aí, o meu cofre, onde as credenciais estarão armazenadas, lembrando que esse cofre está fora do domínio, está lá
com todas as restrições de acesso a nível de firewall para poder evitar um acesso indevido, ele sim tem lá uma integração com o nosso Active Directory e aí ele se vira, entre aspas, para poder fazer essa validação, vamos dizer assim. É que eu não vou entrar muito na parte técnica, senão vai ficar um pouco exaustivo. Mas o usuário, uma vez que escolhe a credencial dele que está no cofre, aí sim ele consegue acessar primeiro um grupo de servidores da própria ferramenta. Lembra que eu disse para vocês que todas as sessões estarão sendo auditadas, gravadas, monitoradas? Para isso, a ferramenta de gestão de acessos privilegiados precisa ter aí um conjunto de módulos que vão nos auxiliar nisso. Então, a gente ainda vai precisar de um conjunto de servidores que estarão instalados esses módulos para poder ajudar o usuário a fazer mesmo como se fosse um proxy. E aí, depois disso, ele consegue utilizar, acessar os servidores. Essas ferramentas possibilitam que você acesse não só o Windows, acesse também servidores Unix, databases, roteadores, e aí uma série de questões técnicas que eu vou abstrair, mas uma vez que ele consegue acessar, usando esse fluxo, interface de internet, e tem lá à disposição dele qual a credencial que ele quer usar e qual o sistema que ele quer entrar, ele consegue se autenticar direto lá no servidor final, na ponta final, sem a necessidade de saber a senha. Então, vocês já viram aí o benefício, que o usuário não mais vai saber a senha. Se ele não sabe a senha, não tem como escrever em um papel de pão. Se não tem como escrever em um papel de pão, entre aspas, não tem como alguém descobrir. A própria ferramenta vai fazer a gestão, vai rotacionar a senha de tempos em tempos, vai mudar o hash dessa senha. Então, a gente já vê aí um ganho de segurança para evitar ataques do tipo PSD hash e diversos outros. E ele não mais vai entrar direto. Então, o usuário, para entrar no servidor, vai ter que fazer isso. Todo esse fluxo. Mas aí que começa a ter os problemas das empresas, porque essas soluções geralmente não são plug and play. Então, você precisa despender de diversas expertises extras, vamos dizer assim, para poder possibilitar que essa integração seja feita de uma forma mais adequada possível. Porque se qualquer problema acontecer entre esses módulos para os demais, o administrador da ferramenta que vai sofrer. Então, é o administrador da ferramenta que vai ficar louco, porque o usuário final vai receber um erro da ferramenta e não vai receber um erro da integração dos módulos com os servidores finais. Então, é importante fazer uma boa modelagem disso no início da implantação. E isso tudo tem que ser constante. Por isso que eu trouxe aqui o ciclo PDCA, porque você precisa sempre estar fazendo aí um replanejamento, uma readequação, uma reimplantação, porque não tem como ser plug and play. E o ideal seria que integrasse as soluções de IGA com as soluções de PAN, porque aí fica um fluxo mais contínuo e você consegue aí, caso você não surte no meio do caminho, você consegue garantir que tem aí uma boa utilização de forma segura das suas credenciais que contêm privilégios de entrar em sistemas críticos. E só para finalizar, só garantir aí, quais ferramentas a Globo usa, enfim, não vou ficar fazendo propaganda de ferramenta, mas existe uma empresa chamada Gartner, que ela é uma empresa, vamos dizer, de consultoria, que faz diversos testes exaustivos em diversas ferramentas, e eles lançam quadrantes mágicos que eles chamam. Então, é uma boa recomendação utilizar ferramentas que são seguindo aí o modelo de negócio da empresa. Eu quero uma que seja visionária, eu quero uma que seja líder no que faz. Então, existem soluções aí que fica melhor aderente à expectativa que a empresa está esperando. Então, é sempre legal, é uma boa referência, utilizar aí os quadrantes do Gartner para saber qual solução utilizar. E aqui só algumas perguntas, senão eu vou estourar o tempo, não vou passar por todas, mas só algumas perguntas que quem quiser tirar uma foto é interessante tirar, de quais perguntas se fazer antes de se implementar uma solução dessa. Quem precisa de acesso às suas contas? Será que é todo mundo da empresa que vai precisar de um privilégio elevado para entrar em todos os sistemas? Então, antes de sair comprando ferramenta, sair implantando, é legal fazer um estudo interno para poder gastar mais tempo no tempo de verificação, de análise do ambiente, né, de verificar aí o mato alto da empresa, antes de sair implantando, achando que vai ser plug and play, aí vai ser o caos. E aí aqui também tem uma outra matriz, vamos chamar assim, que eu trouxe para vocês, que é a fase 0, no meu ponto de vista, de uma implantação dessa ferramenta, seria primeiro o account discovery e o onboarding, né? Saber que contas que eu estou ligando, que está relacionado àquele levantamento que a gente vai fazer. E para depois disso, que você implantou e colocou tudo na ferramenta, aí sim você parte para as fases 1, que do meu ponto de vista é mais crítico a gente primeiro fazer
nos servidores Windows, Linux e tudo mais, nos servidores que vão conter, né, ferramentas, e depois fazer nos demais. E aí fica para fases futuras. Porque acreditem, essas fases aqui, a 0 e a 1, já vai dar bastante dor de cabeça. E aqui alguns insights. Por exemplo, tem que fazer um tratamento de conscientização de segurança cibernética, uma política de senha formal, monitorar sessões sensíveis, sempre escolher utilizar a senha on demand, né, quando o usuário precisar, e não always on, não deixar lá a credencial para sempre. E é uma ferramenta, são soluções que precisam da participação da empresa como um todo, e não só da área de segurança. Meu tempo estourou, não brigue comigo. Tá aqui meus contatos. Fiquem à vontade para poder me mandar aí qualquer mensagem e a gente conversa mais sobre isso. Obrigada pela atenção de todos. Vamos agora para o Q&A. Alguma dúvida? Se alguém tiver alguma dúvida, nossa equipe leva o microfone até vocês. Só levantar a mão se alguém tiver alguma dúvida. Última chance para cada um aí. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Última chance. Obrigado. Queria te agradecer muito, Obrigada. Marilene. Muito obrigado. Obrigada, viu? Até a próxima. Essa Tchau, foi a tchau, Marilene. pessoal. Muito obrigado, gente.